Olá pessoal, mais uma vez por aqui, hoje para um tema que é extremamente importante, é urgente, assunto do dia, o preço do combustível, especificamente aqui o nosso tema, o preço da gasolina. Esse vídeo está sendo publicado com autorização do petroleiro Luiz Mário, que eu acabei de entrevistar no Instagram e que gravamos a entrevista, mas que teve um problema no áudio, então não vou poder compartilhar com vocês. E se vocês estão ouvindo é porque ele achou que era legal que vocês soubessem um pouquinho do resumo do que a gente conversou e das coisas que ele disse, tá? Em primeiro lugar, eu quero divulgar o canal Privatizar Faz Mal ao Brasil, na verdade uma página no Facebook. Então, Privatizar Faz Mal ao Brasil é a página no Facebook que o Luiz Mário mantém e lá vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre os projetos e as ações que ele faz junto com outros petroleiros e no sentido de denunciar a privatização, o entreguismo que está acontecendo com a Petrobras, tá? Quero divulgar também o evento que eles fazem, a apresentação, o programa que eles fazem todo sábado às 13 horas no canal 6, na NET Rio. E divulgar também o grupo Fibra, que tem um canal no YouTube, no Facebook e que faz encontros mensais na rua no sentido de informar a população sobre o que está acontecendo com a Petrobras. Bom, um resumo breve, a gente colocou aqui então a pauta, o tema como o preço da gasolina especificamente, como uma forma de chamar a atenção para algo que é muito mais próximo da vida doméstica dos brasileiros, né? E que de alguma maneira não dilui o preço, o que corrói, né, o dinheiro do cidadão no dia a dia, que é a inflação, e que quando a gente coloca, por exemplo, no diesel, onde esse valor é repassado por meio do preço dos alimentos, por meio da inflação mais macro, fica um pouquinho mais difícil da gente entender. Na gasolina fica muito evidente o que está acontecendo com o preço dos combustíveis no Brasil. Então a gente elegeu aqui a gasolina, o preço da gasolina como tema. Bom, para vocês terem ideia, o Brasil, segundo os dados que eu consegui, importa hoje 25% do diesel que consome. Quando a gente fala de gasolina, a gente está falando de apenas 10%. O Brasil importa, em média, apenas 10% da gasolina que consome. O Brasil é um grande exportador de petróleo. O Brasil, para vocês terem ideia, consumiu no ano de 2021 cerca de 24 bilhões de litros de gasolina. O Brasil exportou nesse mesmo ano cerca de 20 bilhões de litros de petróleo. Então, dessa quantidade que a gente exportou de petróleo, a gente já produziu 90% da gasolina que a gente consome. Então, o princípio de paridade da importação, que é o PPI, o que coloca o preço da gasolina dolarizado, que faz o preço da gasolina atingir os patamares que tem atingido e com a previsão de preço que a gente tem hoje, com o boom no preço do petróleo internacional, que chegou a bater $140 hoje o barril e agora amenizou um pouco, a gente tem a consciência, a partir de alguns dados, um estudo muito simples, que o preço que a gente paga hoje no combustível no Brasil é absurdo. É simplesmente uma piada. A justificativa, ela não existe, senão a justificativa de iludir o povo para beneficiar os acionistas internacionais, os fundos de pensão internacionais e aqueles investidores que de alguma maneira aproveitam, segundo o petroleiro acabou de me dizer, Luiz Mário, aqueles que aproveitam a expertise da Petrobras, que de alguma maneira vai lá e faz todo o trabalho para verificar onde tem um petróleo de qualidade, e aí então os investidores internacionais se aproveitam dessa expertise e simplesmente compram o direito de explorar esse petróleo, o direito de refinar esse petróleo, e na prática o que a gente faz é manter uma política de séculos. A gente vende a laranja e compra
o suco. É basicamente isso. A gente mantém uma política latino-americana de entregar matéria-prima para comprar aquilo que tem valor agregado. E a gente mantendo essa tradição, a gente mantém a nossa submissão em relação ao capital, em relação aos interesses internacionais. O que ocorreu hoje e foi ventilado pela imprensa é que existe então a possibilidade do preço da gasolina especificamente ser subsidiado. E aí de alguma maneira poderia se conter esse aumento, né? Ou, bom, subsidiar o preço da gasolina significa manter o preço da gasolina pelo PPI. Continua a manter o preço da gasolina pela paridade de importação, né? Apesar da gente importar cerca de 10% apenas do que a gente consome, né? Mas manter, pensar em subsidiar essa gasolina significa manter esse preço de paridade de importação e com isso retirar então royalties do petróleo que iriam, pelo menos deveriam ir para os municípios e estados com finalidade de investir em saúde e em educação. Então esse subsídio também é uma farsa, porque o que ocorre é muito mais amplo. Infelizmente a gente tem consciência de coisas recortadas, o que chega para a gente é sempre muito picotado, e então o que chega para a gente é que um subsídio poderia ajudar a manter o preço com mais ou menos regular, né? Por algum período, enquanto a gente está vivendo esse cenário de guerra, de turbulência internacional. Bom, na verdade, isso é apenas retirar o dinheiro da União, retirar o dinheiro da Petrobras, porque os investidores, os acionistas, para ter ideia, a Petrobras lucrou 100 bilhões de dólares só no último trimestre. Então, os acionistas que vão receber 100 bilhões de dólares, não, 100 bilhões de reais, desculpem. Os acionistas, que são os outros 50%, a Petrobras é a acionista majoritária, mas quase 50% pertence aos outros acionistas, porque o capital é aberto, né? Então, os outros acionistas que teriam aí por volta de 50 bilhões de lucro só no trimestre, receberiam e virão receber o seu lucro, os seus dividendos normalmente. Apenas a parte que cabe à Petrobras e logo à União Brasileira, que seria então fatiada para que sirva, para que acontecesse esse subsídio. Lembrando também que a gente está falando do subsídio de gasolina, que é um subsídio para um uso doméstico, e não é o subsídio, por exemplo, para o diesel, que de alguma maneira dilui mais o preço, o custo da inflação, porque ele acontece por meio de outros fatores, chega no alimento, chega em tudo que você consome, chega no Brasil, chega por via, quase tudo por via rodoviária internamente, né? Então, a gasolina é uma medida eleitoreira em ano eleitoral. Esse subsídio seria uma medida eleitoreira para, de alguma maneira, fazer os motoristas de carros particulares ficarem mais confortáveis em relação à realidade que se apresenta. É basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima. Sigam o canal do Luiz Mário, sigam a página do Facebook Privatizar Faz Mal ao Brasil. Obrigado.